Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Em nosso último encontro, demos início ao processo de colonização da América pela Espanha. Processo que foi marcado pela extrema violência. A gente pode perceber isso nos textos escritos pelo Frei Bartolomeu de Las Casas, um dos críticos mais ferrenhos sobre o domínio espanhol no continente americano. Os espanhóis colaboraram. No geral, eles exterminaram os povos conquistados. Grandes impérios, como o Azteca, de Montezuma, o Inca de Atahualpa, esses impérios eles foram dizimados. Aí como que eles foram dizimados? Através da escravidão, através da conquista e através das doenças que os europeus trouxeram para o continente americano. Ok? Hoje nós vamos falar da parte burocrática da administração espanhola no continente americano. Ok, pessoal? Vamos lá. Hoje é dia de administração espanhola na América. Bora! Bom, para começo de conversa, temos que identificar os interesses dos envolvidos no processo de colonização. O governo da Espanha, assim como as outras monarquias europeias recém-centralizadas, recém-formadas, elas tinham como interesse principal a busca por riquezas, principalmente os metais preciosos, também as especiarias, a conquista de novas terras que levariam à ampliação do império, ampliação dos domínios reais. Então, os interesses políticos eles eram enormes em relação à conquista de novas terras. Outro interesse muito importante, que é fundamental para entender o processo de expansão marítima e de conquista dessas novas terras, são os interesses religiosos. A Igreja Católica, mesmo com a Reforma Protestante, ainda tem uma influência muito, mas muito grande na Europa. E os reis da Espanha, principalmente a Isabel e o Fernão de Aragão, eles eram conhecidos como os reis católicos, eles eram extremamente católicos. Então, a expansão do catolicismo vai ser uma marca do domínio espanhol na América, assim como foi do português também. A igreja, pessoal, ela tinha o apoio do rei e a igreja depois legalizava as conquistas reais através dos documentos do Papa e também justificava o domínio dos povos, dos nativos da América. Então, há uma parceria aqui, entre o poder real e a igreja, um garantia o poder do outro. Lembrando que a igreja também confirmava o poder divino dos reis. O rei só seria rei por vontade de Deus. A família real seria sagrada e escolhida por Deus. Tudo bem, pessoal? Então, características políticas e religiosas desse período. Outro setor muito interessado nesse processo é a burguesia. A burguesia, os comerciantes, que estão ficando importantes e cada vez mais importantes. Renascimento comercial, renascimento urbano, os movimentos renascentistas. A burguesia ela vai ganhando muita importância na Europa e na Espanha não vai ser diferente. Os comerciantes com cada vez mais dinheiro, financiando expedições reais, emprestando dinheiro aos reis. Os burgueses, portanto, eles também estão muito, mas muito interessados nesse processo. Então aqui a gente tem o basicão. Quais são os interesses na colonização da América Espanhola? O governo quer expandir as suas terras e ampliar suas riquezas, principalmente os metais preciosos. A igreja, a expansão da fé, a busca por novos seguidores, e a burguesia interessada no comércio, a busca por riquezas. Nessa associação do rei e da burguesia, a burguesia é interessada no lucro do comércio colonial. Ok? Bom, para facilitar a administração, aqui a gente tem um ponto de atenção. Dá uma olhada, eu vou usar esse mapa mesmo, o território espanhol. O território espanhol, ele vai ali dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, ou seja, da América do Norte até o extremo sul da América do Sul. Então, o que a gente pode perceber é que o território espanhol é muito extenso, mas muito extenso mesmo. Diferente do português aqui na América, que é mais agrupado, o território espanhol é extenso demais. Tanto que ele está em quase todas as latitudes da América. Então, muito extenso. Para facilitar a administração desse território, o que o governo espanhol vai fazer? Dividir o território. Dessa forma aqui, dá uma olhada. Olha só. Então, o território espanhol ele foi dividido ou em vice-reinados ou em capitanias. Por quê? Se aparecer a perguntinha para você, por que o governo espanhol dividiu o território em vice-reinados ou em capitanias? A explicação é muito simples. Se eu tenho um território muito extenso, para administrar um território muito extenso é mais difícil. O que eu faço para facilitar a administração? Eu divido em partes e coloco uma pessoa de confiança em cada uma dessas partes para administrar por mim.
Esses serão os vice-reis ou os capitães das capitanias, ok? Qual é a função do vice-rei e dos capitães? Administrar a colônia em nome do rei, garantindo lucro, garantindo a cobrança de impostos, controlando os nativos e principalmente protegendo a terra do ataque de outros países. Então, os vice-reis, eles tinham muitas funções. Entre elas, a proteção da terra de outros países e garantir que o lucro real, que os impostos do rei fossem pagos. Tá? Então, essa é a base da administração na colônia espanhola. Divisão do território ou em vice-reinados, que são os territórios maiores, ou em capitanias gerais. Outro ponto importante, regionalmente falando, a gente tem a estrutura do cabildo. O cabildo vai ser uma espécie de prefeitura. Então, você tinha as vilas ou as cidades, e toda vila tinha o seu cabildo, que era uma espécie de prefeitura, que cuidava da administração local e também dos interesses do rei da Espanha regionalmente. Tá? Agora, um ponto de extrema atenção. Quando a organização da colônia foi feita, foi criada a Casa de Contratação. Então, para tudo. O que seria a Casa de Contratação? Todo mundo que saía da Europa e vinha para a América tinha que passar pela Casa de Contratação, ou seja, tinha um registro. Todo navio, toda embarcação que partia da Europa, da cidade de Sevilha, do Porto de Sevilha, em direção à América, passava pela Casa de Contratação. Os navios que voltavam da América também tinham que passar pela Casa de Contratação. Ou seja, o que o governo espanhol fez para fiscalizar a sua colônia? Ele colocou em um único porto a entrada e a saída do continente americano. Nenhum navio, ninguém que partisse da Europa poderia sair de outro porto, apenas do porto de Sevilha, tudo registrado na Casa de Contratação. Todos os navios que voltassem da América, carregados de ouro, prata ou de outras mercadorias, obrigatoriamente eles também tinham que passar pelo porto de Sevilha. Qual que era o objetivo? Facilitar a fiscalização e dificultar a sonegação dos impostos do rei. Afinal, pessoal, o objetivo principal do rei era garantir o maior lucro possível da sua colônia, retirar a maior quantidade de riquezas da sua colônia, cobrando impostos. Outro ponto importante dessa administração, tá passando uma moto, sabe, pessoal? Então, aí vai esperar um pouquinho. Foi o Conselho das Índias. O que era o Conselho das Índias? Fazia parte da estrutura administrativa da colônia. Era um conselho mesmo, que ajudava o rei a tomar decisões em relação à colônia. Por exemplo, nomear vice-reis, nomear capitães, decidir sobre guerras, tomar as principais decisões administrativas em relação à colônia. Tudo bem? Então aqui a gente tem a estrutura administrativa minha esposa acabou de gritar aqui. Aqui a gente tem a estrutura administrativa da América Espanhola. O território foi dividido em vice-reinados e capitanias. Regionalmente você tinha os cabildos, que era uma espécie de prefeitura. Tá? Para administrar a colônia foi criada a Casa de Contratação. Então todo navio, qualquer pessoa que partisse da Europa, partia do porto de Sevilha em direção à América, ok? E todo navio que voltasse da América em direção à Europa, obrigatoriamente tinha que passar pelo porto de Sevilha, pela Casa de Contratação. Qual que é o objetivo? Fiscalizar, não permitir a sonegação de impostos. Outro órgão importante criado nesse período foi o Conselho das Índias. Era um órgão administrativo da colônia, que apoiava o rei nas decisões. Era o órgão que tomava as principais decisões em relação à colônia. Nomeação de vice-reis, de capitães, das capitanias, a cobrança de impostos, toda a estrutura administrativa da colônia era decidida pelo Conselho das Índias, liderado pelo rei, obviamente. Certo, pessoal? Bom, e a sociedade? Para tudo, atenção. Como era dividida a sociedade na América Espanhola? Aqui tem um ponto que chama a atenção. No topo a gente vai ter os chapetones, olha os nomes. Na segunda camada, os crioulos. Na terceira, os mestiços. Os indígenas, intermediária. E na base, os negros africanos escravizados. Então essa vai ser a pirâmide social na América Espanhola. Atenção, porque a gente tem que identificar cada um deles. Vamos lá. Chapetones. Nascidos na Europa, por isso também chamados de brancos puros. Nascidos na Europa, por terem nascido na Europa, eram chamados de brancos puros. Eles eram enviados pelo rei da Espanha para administrar a colônia em nome do rei. Eles é que assumiam os cargos de vice-rei, de capitães gerais, ou seja, os cargos mais importantes da América Espanhola eram assumidos pelos chapetones, nascidos na Europa, enviados pelo rei da Espanha para administrar a colônia em nome dele. Eles assumiam os principais cargos. Segunda camada, os crioulos.
filhos de espanhóis nascidos na América. Por terem nascido na América, os chamados brancos impuros. Ah, mas eles tinham alguma importância? Sim, era uma camada social muito importante. Os crioulos eles eram fazendeiros, proprietários de minas, arrendatários, ou seja, faziam parte da elite também. Só que por terem nascido na América, eles não tinham os mesmos direitos dos chapetones. Eles faziam parte, por exemplo, dos cabildos, cuidavam da administração regional. Ok? Então, uma parcela significativa da população, que não era pobre, né, alguns fazendeiros, proprietários de minas, gente que tinha dinheiro também na colônia, mas que não tinham os mesmos direitos dos chapetones por terem nascido aqui no continente americano. Ok? Então, chapetones, crioulos. Mestiços, espanhóis que tiveram filhos aí com os nativos da terra, né, surgiram os chamados mestiços, que normalmente eram homens pobres, livres, mas pobres, e que realizavam diversas atividades. Trabalhavam na agricultura, em troca de salário, nas minas, no artesanato, nas cidades. Tá? Então, pessoal, os mestiços eram homens livres, porém pobres. Os indígenas, os nativos da terra, aqueles que serão explorados como mão de obra barata pelos espanhóis. Lembrando que nesse processo de domínio, de conquista, a cultura nativa ela vai ser deletada, né? Boa parte da cultura, a língua, por exemplo. Os índios serão obrigados a seguir o catolicismo, né? Senão seriam exterminados. Ou seja, a gente vai passar por um processo aqui de aculturação, de imposição cultural dos espanhóis em relação aos nativos da terra. Lembrando, hein, pessoal, a América Espanhola ela contava com milhões de índios. E boa parte desses índios foi exterminada nesse processo, além do extermínio cultural também. Ponto de atenção, escravidão negra. Outro dia eu estava no carro, né, estava passando um programa de rádio lá com umas perguntas, né? Aí veio essa pergunta. Foi coincidência porque é um programa que eu não gosto de escutar. A pergunta era se houve escravidão africana na América Espanhola. Aí fiquei escutando, a pessoa lá respondeu que sim, e na rádio deu que estava errado, que não houve escravidão africana na América Espanhola. Atenção, pessoal, houve sim. Mas, diferente da América Portuguesa, do Brasil, por exemplo, a quantidade de africanos foi muito menor. A explicação é simples. Na América Espanhola, a quantidade de índios era gigantesca, milhões e milhões de índios, do Império Azteca, do Império Inca. Na América Portuguesa, aqui no Brasil, a quantidade de índios era muito menor. Por isso, mais tarde, a necessidade de escravos africanos. Então, a necessidade de escravos africanos na América Espanhola foi menor. Tanto que a maior quantidade fica ali na América Central, nas ilhas do Caribe. Então, você tem nas ilhas de Cuba, por exemplo, do Haiti, de Porto Rico, onde a população atualmente é negra. Ali, por exemplo, na Colômbia, uma parte também. Tá? Então, a escravidão africana existiu sim na América Espanhola, porém em menor quantidade. Por quê? Porque a quantidade de nativos nesses territórios era muito maior. Tudo bem, pessoal? Então, sociedade na América Espanhola. Chapetones, nascidos na Europa, enviados pelo rei de Portugal para administrar a colônia. Esses caras assumiam os principais cargos. Os crioulos, descendentes de espanhóis, porém nascidos na América, não eram pobres, proprietários de terra, fazendeiros. Eles ocupavam cargos políticos também, mas de menor grau, nos cabildos, por exemplo. Mestiços, a mistura aí de espanhóis com os nativos da terra. Homens livres que realizavam várias atividades, porém eram livres e pobres. Os indígenas vão ser a mão de obra explorada e vão passar por um processo de aculturação, de imposição cultural. E no final da pirâmide, os negros, né, trazidos da África, que foram escravizados pelos espanhóis também, principalmente nas ilhas do Caribe. Então, essa é a sociedade na América Espanhola. E, para encerrar, pessoal, essa parte, temos a exploração do trabalho dos nativos. Por exemplo, a Igreja Católica ela não permitia a escravidão indígena, certo? Então, os espanhóis eles tiveram que mudar a forma de exploração do trabalho. Então, a gente vai chamar de trabalho compulsório. O que é trabalho compulsório? É trabalho obrigatório. É escravidão com outro nome, tá? Uma das formas de escravidão ou de exploração do trabalho dos nativos era chamada encomienda. Atenção, o que é encomienda? O rei da Espanha, ele escolhia lá um fidalgo, né, alguma pessoa importante que tinha dinheiro, ele oferecia para essa pessoa um lote, um terreno aqui na América. Junto com o terreno, ele recebia os nativos que viviam naquela região. Esses nativos eram obrigados a trabalhar para o colono espanhol em troca de proteção, de religião. Ou seja, olha só, parece um pacote Mega Plus, né? Você ganha o território, um território gigantesco, então o rei cede esse território para sua exploração e através do mecanismo da encomenda, o encomendeiro,
ele poderia explorar a mão de obra dos nativos que viviam naquela região. E em troca ele teria que dar comida, proteção e religião. O Frei Bartolomeu de Las Casas, ele criticou muito essa estratégia porque os encomendeiros, que era o pessoal que recebia a terra para explorar, eles não estavam interessados em transformar os índios em católicos. Não, o interesse dos colonos espanhóis era retirar riquezas da terra, o lucro da terra. Muitos deles não estavam nem um pouco preocupados com a catequização dos índios, que o interesse era econômico. Então, uma das formas de exploração do trabalho é chamada encomenda. Repetindo, o rei da Espanha ele cedia um terreno muito grande para alguém que tinha dinheiro para investir. Essa pessoa, além do terreno, recebia os nativos que viviam naquela região. Esses nativos eram obrigados a trabalhar para o colono espanhol em troca de comida, proteção e religião. Que belo negócio para os nativos, né, pessoal? Outra forma de exploração do trabalho foi a mita. Atenção. A mita ela já era praticada pelos incas, então os incas já faziam isso. Como que ela funcionava? No Império Inca, o imperador Inca, ele era visto como um deus, ele era um deus, certo? Então, durante uma época do ano, durante um período, os membros do Império Inca, eles trabalhavam para o governo, nas construções de templos, construções de estradas. Era uma forma de prestar serviços a Deus, no caso o imperador, certo? Então, os incas eles já praticavam isso, mita. Eles sorteavam, escolhiam alguns membros das aldeias. Esses membros eles trabalhavam durante um período para o imperador Inca, uma forma de prestação de serviço a Deus, ao imperador Inca, uma prestação de serviço religioso. Aí os espanhóis eles chegaram e falaram: nossa, olha que interessante, acho que dá para a gente usar, tá? Os espanhóis começaram a fazer a mesma coisa. Eles escolhiam membros das aldeias e obrigavam esses membros a trabalharem para eles, para os espanhóis, nas minas de ouro e prata durante um período determinado, né, em troca de um salário às vezes. Então, o que os espanhóis fizeram? Pegaram uma tradição inca, que era uma prestação de serviço religioso, e transformaram numa forma de escravidão. Os membros das aldeias, eles eram escolhidos e obrigados a trabalhar nas minas de ouro, de prata, em troca de um pequeno salário durante um determinado período. Essa é a chamada mita, formas de exploração do trabalho aqui na América Espanhola. Certo, pessoal? É escravidão? Com certeza. É escravidão disfarçada, não é verdade? Bom, pessoal, falamos aqui um pouquinho sobre a conquista espanhola na primeira aula, né, e nessa a gente falou sobre as características da administração espanhola no continente americano, tá? Mais tarde, a gente vai ver em outra aula ainda, a América Espanhola vai passar pelo seu processo de independência, aí influenciado por ideias que vieram da Europa, por Napoleão Bonaparte, mas isso guarda porque a gente vai debater em outra aula. Tudo bem, pessoal? Temas importantíssimos pensando no vestibular, tá? Principalmente aí, as formas de escravidão indígena, a encomenda, a mita, o Frei Bartolomeu de Las Casas, né, que criticou toda a colonização espanhola. Tudo bem? Lembrando, qualquer dúvida, mensagem para o professor Fabel. Certo? Vamos juntos construir a história.